Bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, como nós falamos na live anterior a essa sobre o hall, as pessoas me perguntaram mais sobre a casa. Então vamos lá. Qual que é a importância que tem os lugares da sua casa? Então, gente, as casas, elas são divididas por setores. Apesar de você achar que é uma coisa só, mas não. Uma casa, antes de fazer o projeto, ela é dividida por setor. Então, você vai ter ali a sua casa setorizada. Então, você vai ter o seu ambiente, que é a parte social da casa, a parte íntima, a parte de serviços e a parte de lazer, né? Então, uma casa, ela tem esses setores, por menor que ela seja. Se ela é maior, ela vai ter esses setores muito mais definidos. Se ela é menor, ela vai ter esses setores muito mais definidos também, mas só que não tão eles vão se integrar. Então, por exemplo, se você mora num estúdio, né, que é um apartamento pequeno, ele está setorizado também. Tem o setor da parte íntima, o setor da parte de serviço, o setor da parte social e o setor da parte de lazer. Então, qual que é o setor esses setores é a primeira coisa que a gente coloca num projeto. Então, a gente define muito bem isso, né? Então, são etapas ali do projeto. Então, quando a gente faz ali todo o levantamento de dados, que é a primeira parte do projeto, você vai fazer esse levantamento do terreno, se for uma residência, né, ou se for um prédio, ou se for qualquer outro empreendimento, se for um conjunto de prédios, você vai setorizar no terreno. O que é? Você tem um terreno, né? Então, você vai olhar várias coisas, por exemplo, onde nasce o sol, aonde se põe o sol, aonde que é a face sul, onde é a face norte, onde que provavelmente vai ter mais ventos. Você vai fazer um estudo do clima da região. Se você tem um clima de muita chuva, menos chuvas, é mais seco, não é seco. Tem alguma vegetação no terreno, tem algum declive no terreno, ele tem essa inclinação do terreno. Como você faz essa análise local do terreno em si, terreno físico. Depois você faz uma análise da região, né? O fluxo de carro, para onde você vai virar a entrada. E quando você vai fazer uma empresa, a mesma coisa. Você também vai setorizar essa empresa. Então, você vai setorizar de acordo com o que aquela empresa precisa, de acordo com o serviço, atendimento ao cliente, a parte de serviços, a parte social da empresa, a parte ali que vai ter o administrativo. Então, você faz toda essa setorização antes. Depois, você analisando esse terreno, você vai colocar esses setores no terreno como se fossem blocos. Então, eu vou deixar, por exemplo, minha parte de serviço para o fundo, ou vou deixar minha parte íntima para o fundo ou para frente. Como que decide isso? Decide depois do briefing com o cliente, né? Que é saber o que ele quer, o que ele quer sentir lá, se ele gosta, e dependendo da posição da casa, e dependendo da região, se for quente, fria, você não vai deixar uma casa virada completamente, por exemplo, para o norte, para o oeste, né? Se é um local muito quente, você não vai fazer a sua casa ou prédio com uma face inteira para o oeste. Por quê? Porque vai pegar sol da tarde todo. Então, de repente, você vai virar todo ele ali para essa região, vai ficar apartamentos quentes ou quartos quentes. Então, muitas vezes você pode fazer o contrário. Você, num lugar muito quente, você joga essa face, às vezes, para o leste, que é interessante pegar sol. Ou você não deixa nenhuma face no leste oeste, você deixa mais norte-sul. Se tem muitos ventos, você tem que evitar essas faces, grandes faces para o sul, né? O vento sul mais complexo. Se for um local muito frio, você vai ter que jogar aí essas faces que você quer mais sol pro norte, né? Então, você tem todo esse estudo que você faz de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a região, de acordo com o funcionamento da empresa, de acordo com tudo isso. Por exemplo, se você tem uma área de lazer, daí você vai virar essa área de lazer para pegar sol.
Então, o mais sol possível durante o dia, né? Ah, não tem como. Então, preferência sol da manhã, sol da tarde, porque o sol do meio-dia vai pegar sempre. Então, você vai fazer esse estudo para se posicionar a sua casa. Então, desde o início, a casa ela é pensada para o teu bem-estar, para funcionar ali para você, para minimizar os problemas do próprio clima, do próprio tempo, né? Porque as casas começaram assim, as pessoas moravam ao livre, né? Daí foram construindo, depois moraram nas cavernas, depois foram construindo. Então as casas elas têm esse objetivo. A arquitetura ela tem esse objetivo específico. Então não dá para você pegar não dá para você pegar uma arquitetura de um projeto e adaptar na sua casa, no seu terreno. Ah, não, eu vou pegar, eu vi, meu construtor ele tem alguns projetos, eu tenho aqui na internet, eu vou pegar e vou colocar no meu terreno. Muda completamente como que você vai receber o sol, muda completamente como que vai ser a sua parede, se vai estar aquecido ou não. Então daí depois que você posicionou isso, muitas vezes você não tem como proteger uma face inteira, por exemplo, do sol, né? Mas você precisa de um sol menor. Muitas vezes você tem que posicionar primeiro a sua área de lazer e depois você posicionar todos os outros ambientes, né? Todos os setores da tua casa. E daí às vezes não dá, daí você vai achar soluções de elementos construtivos para aquilo. Daí você vai colocar, por exemplo, um cocobó, né, que é aqueles elementos vazados. Você vai colocar um brice, que é uma proteção solar fixa ou móvel. Então você vai achar elementos para a sua casa. Depois de setorizar essa casa, você já pensa no volume. Então, você já tem o volume da casa. Setor 1, 2, 3. Onde você vai pôr a caixa d'água? Onde você vai posicionar a caixa d'água? Então, você também já vai pensar ali na caixa d'água, que é um outro volume que fica. Se essa casa vai ser térrea ou 2 andares, né, dependendo do tamanho ali do metro quadrado que vai fazer. Daí você vai elevar. Se você vai fazer de pilotis, você vai fazer ele elevado do chão. Se você não vai, tudo isso vai no briefing e na solução dessas questões que você tem. Daí você coloca lá, por exemplo, a caixa d'água dela vai ser um volume. Onde que ela vai estar? Ela vai estar mais ligada ali na área de serviços, onde tem mais a parte da cozinha, lavanderia, banheiros. Então você vai posicionar essa casa aí. Por que você vai posicionar? Por causa da queda d'água, por causa da altura, porque ela vai alimentar, você vai gastar menos, né? Você vai ter um gasto menor ali e mais eficiência quando ela vai abastecer as coisas logo abaixo, né? Então você não vai percorrer pela casa por grandes caminhos. Então todos esses estudos anteriores você vai formar sua casa, então ela vai ganhando forma. Daí depois você vai distribuir essa casa por dentro, né? Setorizar os setores. Então você vai setorizar fluxos dos setores, fluxos principais da casa, são as grandes vias, fluxos dos setores. Então você tem ali os fluxos dos setores, as aberturas, as janelas, o corredor, o fluxo, a passagem, onde que se liga tudo isso, que elemento que vai ser, se esse elemento central vai ter iluminação natural ou não. Então, às vezes você faz um rasgo ali no teto, você cria uma clarabóia, você cria uma iluminação, você faz ali voltada para o exterior. Então, você vai trabalhando isso tudo, você vai trabalhando esses setores, esses fluxos, depois disso montado com esses elementos para a construção. Daí você tem a sua casa. Daí você vai nisso tudo você está decidindo aí elementos construtivos. Ela vai ter viga, vai ter pilar, fechamento de parede, ela vai ser autoportante, ela vai ser o quê? Ela vai estar com tijolinho à vista, ela vai ter mais concreto. Então, como que vai ser o partido da casa? Então, você tira o estilo da casa. Então, você já vem ali no briefing pensando e ela vai sendo construída, daí você vai construir elemento. Então, a arquitetura de uma casa, ela não é pensada a partir da beleza. Então, não adianta você falar assim, eu vou pegar isso aqui porque é bonito. A arquitetura não trabalha com o bonito. Ela trabalha com a funcionalidade, ela trabalha com o bem-estar, ela trabalha com aquilo que é importante para você. E daí, aquilo fica bonito.
quando tudo isso é pensado, e tem um casamento perfeito que fica linda a casa, fica funcional, você não força nada na casa. Toda vez que você tenta forçar alguma coisa na arquitetura, é como igual torcer um cano, dá errado. Você deixa ela funcional, resolvendo ali as questões, porque daí realmente você vai ter uma funcionalidade, uma estética. Você vai ter uma estética, você vai trabalhar algo que realmente resolva ali a casa. Depois você vai pensar em cores, não quer dizer que no início você já não vá pensando toda essa estrutura, mas ela vai ganhando forma, você vai moldando a casa de acordo com a necessidade que ela tem. Então, gente, a arquitetura, quando você só pega, vou pegar um projeto lá que eu vi na internet e colocar, aquele projeto realmente funciona para aquela pessoa que foi feito, para aquele terreno que foi feito, naquele ambiente que foi feito. Aqueles elementos construtivos, como o brices, elementos vazados, funciona para aquilo, porque ele tem uma função, ele não está lá só esteticamente. Eu vou colocar aqui um cogobó, alguma coisa, porque é bonito. Ninguém põe um cogobó porque é bonito. Põe um cogobó porque ele tem uma função. Ele tem uma função e você tira partido daquela função para que ela seja ali funcional. Então, para de colocar aquilo que é mais precioso da tua vida, a sorte. Porque é a sua vida. Então, vou economizar no projeto. Cara, você está economizando naquilo que é mais importante para você, que é a tua vida, onde você vai morar, aonde vai estar te comunicando todo dia aquela função. Vai estar te comunicando todo dia aquilo que é importante para você, para sua vida funcional. Por exemplo, às vezes, nossa, essa parede do meu quarto esquenta demais, eu gasto demais de ar-condicionado. Imagina morar em Cuiabá e colocar uma face do seu quarto virada para o oeste. Você vai gastar demais de ar-condicionado. Aquilo que você gastou, que você não quis pagar um projeto exclusivo para você, personalizado, você vai gastar em ar-condicionado. Você vai gastar em energia. Kátia, é impossível viver em Cuiabá sem ar-condicionado. Realmente é impossível, mas você pode minimizar. Em vez de você fazer caixote, você cria ambientes que vai chegar na tua parede, na tua casa, no teu ambiente mais fresco. Existe isso, isso chama conforto térmico. E você vai usar elementos para isso, entende? Então, pessoal, que bom que você está aqui, que bom que você está me ouvindo, que bom que eu posso estar te dizendo isso, para que você olhe a arquitetura, olhe as casas de outra forma. Então, a arquitetura é tudo, menos estética. É claro que a estética faz parte, porque ela é uma consequência de tudo, tá? Então, não pense assim, eu vou escolher aqui... É tudo, pessoal, até piso. Por que eu escolho o piso tal? Eu não escolho pela beleza. Beleza é um ponto. Eu escolho pela funcionalidade daquele piso. Tá? Então, existem as coisas certas para as coisas certas. A arquitetura faz isso e ela faz isso para a tua vida. Para deixar sua vida mais fácil, para deixar seu emocional mais equilibrado, para ela deixar esse sistema que te envolve mais otimizado, para você ter uma vida melhor, mais confortável e mais feliz. Beijo!